Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje eu quero falar com vocês e dar a minha opinião sobre a música que estourou aí no Brasil e talvez até no mundo, né? A música que aquela menina Aimee, ela cantou no reality show cristão, tá bom? Nesse final de semana, que se chama O Evangelho de Fariseus. E veja bem, é uma música um pouco delicada, porque ela vai trazer conceitos ou expressões da vivência dela, como Marajó, como uma criança morre, a Amazônia queima. Então são expressões delicadas que ela trouxe, assim vejo eu, do cotidiano dela, do que ela vê e do que ela participa naquela região ali do norte do país. Então olha só que interessante. De fato, nos parece que é um pouco estranho ela unir isso ao Evangelho. Mas eu quero trazer outra perspectiva sobre isso, porque nós vemos que grandes pastores, grandes nomes da atualidade falaram severamente contra essa moça, essa música, dizendo que ela estava buscando talvez um tipo de nome, fama, em cima do cristianismo, em cima do louvor cristão, né? Alguns chegaram até a chamar de música não louvor, né? Que não era um louvor, mas uma música sem ser um louvor. E veja, para mim é uma música que nos toca muito, porque não é escondido ou não é oculto o que a igreja passa há muito tempo. Nós, e a música ela diz nós, estamos vivendo uma vida muito parecida com a que os fariseus levavam. Pessoas que falavam a verdade, pessoas que pregavam a lei, pregavam a primeira aliança, pregavam as leis de Deus, mas infelizmente eles não faziam aquilo que eles mesmos mandavam. E assim eles se tornaram pessoas hipócritas. E nós estamos nos tornando fariseus, pessoas hipócritas, pessoas que procuramos mais o que aquela pessoa que entra em nosso convívio, na nossa igreja, nosso meio, na nossa célula, na nossa casa, tem a nos oferecer. Qual é o seu nome? Qual é a profissão dela? Então, nós estamos olhando mais para esse tipo de coisa do que, de fato, para as almas que estão naquelas pessoas, para aquelas pessoas. E Deus, muitas vezes, quer sim salvar os poderosos que têm grandes nomes e por aí vai, nesse mundo. Mas Deus também quer salvar os pequeninos, os excluídos, os que nós não damos olhar, nós não damos o nosso abraço, o nosso aperto de mão e talvez nem um cumprimento. Pessoas que de fato são excluídas. E a música vai falar disso, que nós olhamos mais para o dízimo. E não é oculto, ou todo mundo sabe, todo o Brasil, todo mundo sabe que a igreja ela ficou conhecida por desviar dízimos, por desviar dinheiro, por ter pessoas ímpias governando e liderando. Mas também a música vai falar que é como se existisse uma divisão entre o corpo de Cristo, que está apodrecendo por essas pessoas ainda participarem dele, e nós deixando que essas pessoas tomem mais posições e tomem mais liderança do reino. Porque quando os justos se calam, aqueles que são ímpios têm a voz. Então, olha só, existe uma parcela na música chamada de corpo de Cristo que está apodrecendo, que nós somos participantes. Existem os fariseus na música. E essas pessoas, elas participam do mesmo corpo. Então, veja bem, a igreja verdadeira de Cristo, ela é uma igreja pura, imaculada, santa, que está aguardando de fato a volta do seu esposo. Mas essas pessoas, é o que a Escritura chama de remanescente, não são a totalidade das pessoas. E os falsos irmãos, os fariseus, aqueles que vivem impiamente em nosso meio, infelizmente mancham o nome de Cristo, mancham o nome da igreja. E isso é sabido de todas as pessoas. Não é algo oculto, não é algo que ninguém saiba. Todas as pessoas sabem da mancha que a igreja está passando. Mas esse louvor, ele tocou grandemente o meu coração. Nesse final de semana, praticamente, eu me segurei na primeira vez que eu ouvi para não chorar, porque nos confronta, nos confronta. Quantas vezes nós poderíamos ter feito mais pela obra, entregado mais dos nossos bens,
entregado mais do nosso intelecto, mais do nosso tempo, ouvido mais os irmãos que precisam, apoiado mais aqueles que precisam, aqueles que de fato precisam, aqueles que a Escritura chama de fracos na fé, nécios, aqueles que não têm tanto conhecimento, aqueles que não têm tanta capacidade, não têm tanta segurança em Deus. É nosso papel, como representante de Cristo, levantar essas pessoas. E nós estamos sendo omissos. Então, para mim, aquele louvor foi de fato como uma espada aguda, que falou contra mim, porque nós nos tornamos falhos naquilo que fomos chamados para fazer. Então eu vejo aquele louvor como algo de fato grandioso, que nos venha para alertar. Existem alguns trechos da música que vai falar o seguinte, né? Enquanto isso, no Marajó de fato é uma ilha onde a moça falou que tem o tráfico de órgãos de criança, a pedofilia lá presente. E de fato é estranho ela unir isso à expressão "e João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara". A metáfora é de alguém que está à beira de um local com água, esperando aqueles que foram determinados por Jesus para serem enviados, os ceifeiros. Mas essas pessoas não chegaram para pregar o Evangelho. E João se cansou. Ou talvez esse João que desapareceu fosse até uma criança. E muitos estão olhando para a perspectiva de que ela envolveu assuntos seculares para trazer holofote para as coisas dela, da região dela, que não cabe à justiça da igreja. Mas, e se ela estiver falando nisso de uma perspectiva diferente? E se nós, como influenciadores das leis de Cristo para o mundo, estamos falhando? Estamos falhando em educar melhor nossos filhos, nossa família, nossa casa, aqueles que estão ao nosso redor, lutar pelo direito daqueles que são oprimidos, viver de fato o Evangelho. E se nós estivermos negligenciando isso? E por isso, João desapareceu e se cansou de esperar-nos, os ceifeiros da grande seara. Né? Então, de fato, a perspectiva por esse lado nos gera um desgosto com nós mesmos, de que nós poderíamos ser influenciadores da mudança no mundo. E infelizmente não estamos sendo nem sal, nem luz. Mas aqueles que esperam verdadeiramente Jesus Cristo, que amam a Deus de todo o nosso coração, entendimento, força e alma. De fato, nós somos uma igreja gloriosa que espera e aguarda a manifestação do Senhor Jesus Cristo para nos redimir e redimir este mundo, esse mundo que, por causa dos homens, é afetado com destruição, matança, queimadas, destruição do ambiente, de pessoas e a busca incessante pelo dinheiro. Então, que você possa ouvir aquele louvor e, de fato, ter uma perspectiva diferente e se sentir incomodado a trabalhar mais para Cristo e viver mais o Evangelho. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.